Olá, seja muito bem-vindo. Você está assistindo o programa SMTV e agora nós vamos falar do coronavírus, sob uma abordagem mística e espiritual do tarólogo Nasser Bandeira. Nasser, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença aqui no programa com a gente. O Nasser está aqui para trazer para nós as previsões que o tarô vai trazer para nós sobre o coronavírus nos próximos passos. O coronavírus que está assombrando todo mundo, né, Fran? O mundo inteiro está paralisado com esse tema, Paralisado, né? É verdade, é um tema muito importante e através das minhas místicas cartas do tarô cigano, eu vou procurar desvendar o segredo do coronavírus. Se fica só na área da patologia da doença ou se tem alguma coisa mística, espiritual por detrás disso, né, Fran? Bacana. Nasser, antes da gente entrar no tema do coronavírus, gostaria muito que você pudesse contar para nós um pouquinho da sua trajetória como tarólogo. Você já está há muito tempo atuando como tarólogo, mas seria bacana que o pessoal que está em casa nos assistindo pudesse também conhecer um pouco da sua história. Certo. Eu comecei abrindo as cartas do tarô cigano desde criança. Desde os 5 anos eu manusei as cartas do tarô cigano, orientação da minha falecida avó Cipriana Lopes. Cipriana Lopes Bandeira. E com 13 anos de idade saí para o mundo a fazer o meu trabalho das cartas do tarô cigano e de lá para cá não parei mais. Esse mês de fevereiro, o mês passado, eu fechei 50 anos de tarólogo, abrindo as cartas do tarô cigano para milhares de pessoas que me procuram no meu tarô cigano em Curitiba, Fran. 50 anos. 50 anos. É bodas de ouro já isso. Bodas de ouro. Ai, que bacana. E você falou muito importante, é muito legal, né? A pessoa, 50 anos na mesma profissão, né? Com certeza, tem toda uma bagagem, uma experiência, Exatamente. Né? E você falou do tarô cigano. Pode contar para nós um pouquinho mais o que é o tarô cigano? O tarô cigano é um oráculo sagrado. O tarô foi descoberto no Velho Egito, nas ruínas do Velho Egito, e de lá para cá ela se espalhou nas mãos de grandes gurus, de grandes tarólogos, e o objetivo do tarô é revelar o momento, o passado e o futuro da pessoa. Então, embaralhou as cartas, cortou as cartas, colocou as cartas na mesa, te concentrou nelas, você tem toda a capacidade de ler a vida daquela pessoa através das cartas do tarô. Então, o tarô é milenar e é um oráculo sagrado, admirado em todo o planeta, Fran. E por falar nisso, nós vamos tirar as cartas aqui no programa para entender qual a previsão do coronavírus, não é isso? É verdade. Eu faço muitas previsões para futebol, para economia, se o time tal vai ser campeão ou não, mas neste momento a prioridade é a saúde do planeta. Não é do povo brasileiro, é do planeta, porque esta água, diríamos assim, bateu no pescoço de todos nós, não é, Fran? Então, certeza. As cartas estão aqui para serem abertas a hora que você quiser. Por favor, vamos começar então, que eu estou curiosa, tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo também está muito interessado em saber o que as cartas têm para nos dizer. Ok, embaralhei as cartas do tarô cigano, essas cartas envernizadas do baralho cigano. Embaralhei, é bom embaralhar bem as cartas, né, Fran? Para que as pessoas não digam assim, ele escolheu as cartas. Aqui não tem de escolher. As cartas que saiu, eu vou ter a sabedoria, o discernimento de interpretá-la para os teus telespectadores. Primeira carta que saiu, carta da torre, carta do urso inimigo, carta do mago, carta do êxito, carta da morte, a carta da caveira. O coronavírus está ceifando milhões de vidas em todo o planeta. Começou lá na China e se espalhou aí por outros países. E na Itália está fazendo
uma devasta na população, ceifando a vida de milhares de pessoas. É uma situação muito preocupante. Muito preocupante e muito delicada, né, Fran? Tem um número de cartas ideal que você tira? Olha, o correto é a gente abrir exatamente esta quantidade que eu abri. Pelo tamanho da nossa mesa, eu posso abrir um pouquinho mais, eu posso abrir um pouquinho menos, né? Mas o bom tarólogo, que eu sempre digo assim, uma carta que ele abra, ele já tem a resposta para a pergunta do seu consulente. Como é uma situação muito complicada, é o drama da humanidade do momento, eu não posso me dar o luxo de abrir só uma carta e querer falar de uma carta, um problema enorme, gigantesco que a população está vivendo no mundo. Por isso, abri um número suficiente para eu falar o que o coronavírus é. Meramente uma patologia de uma doença ou tem alguma coisa espiritual por detrás disso? Então, embaralhei, cortei as cartas do tarô cigano, faço cruzamento delas, cima, embaixo, baixo, em cima, direita, esquerda, direita. Me concentrando nas cartas do tarô, porque o tarólogo também tem que se concentrar nas cartas. Não é embaralhar, jogar na mesa e pronto, querer falar ao seu bel prazer, né? Me concentrando nas cartas do tarô para falar do coronavírus, a praga do momento, a doença do momento, o mal do século que está ceifando milhares de pessoas e já ceifando centenas de brasileiros. Bom, me concentrando nas cartas do tarô cigano, tem uma carta aqui que me chama muito a atenção, que é a carta do diabo, não é? Meu carta Deus. do diabo. O que significa? Deixa eu chamar Deus aqui. Vamos mostrar aqui para essa câmera, né, Fran? Nessa câmera aqui, pode ser? A carta do diabo. O que significa a carta do diabo? O diabo já está dizendo inferno, não é? Inferno. A carta do diabo diz que, além do coronavírus ser uma patologia, que é uma doença, é um vírus que foi descoberto no ano de 1935. Não é uma coisa nova. Nossa, não é? Olha só. 1935. Só que, durante décadas, ele foi estudado para ver o que era, o que não era, qual o nome que a ciência poderia dar. E lá em meados de 1965, se deu o nome de coronavírus, porque ele é espécie de uma coroa. Então, coronavírus. Tudo bem. Veja bem que em 1965 descobriram o coronavírus. De lá para cá, ninguém teve a capacidade de fazer uma vacina para combater essa doença que a qualquer hora ia se manifestar violentamente na humanidade. E se manifestou de uma maneira assim agressiva, como se fosse uma bomba atômica, destruindo pessoas independente da raça, da cor, da posição social e até da idade. Porque o coronavírus, pelo que os cientistas estão falando, os médicos estão falando, ela atinge e mata mais com facilidade a criança e o idoso. O idoso e a criança. Mas, se eu transmitir para alguém que tem 18 ou 25 ou 30 anos, essa pessoa também vai morrer, independente da idade que ela tenha. Então, me concentrando nas cartas do baralho cigano, saiu a carta do diabo e saiu a carta da caveira. Vamos mostrar também aqui a carta da caveira. Caveira, diabo, e vou mostrar outra carta aqui também, que é a carta do urso, o inimigo. O urso, o inimigo, já está dizendo, o coronavírus é o inimigo da humanidade. Mas põe inimigo nisso, né? Não respeita ninguém, classe social nenhuma, religiosidade, idade de ninguém, posição social, grau cultural de ninguém.
Agora, me concentrando como o tarólogo tem que fazer, eu atribuo o coronavírus como uma praga, uma epidemia satânica. Saiu a carta do diabo. Você que está me assistindo, quer acreditar? Beleza. Não quer acreditar? Não fico mais feio por causa disso. Mas está aqui, ó. Eu vim aqui no programa da Fran para ler as cartas sobre o coronavírus. E diagnostico também que de Deus não é essa maldição. Ou o pai quer a desgraça do filho. O filho, se pedir um ovo para o pai vai dar um escorpião? Não. Nasser, pode ter sido também uma criação humana? Pelo que você pelo que as cartas estão trazendo? Pode até ser uma criação humana. Mas as coisas satânicas, Fran, sempre se materializaram. Entendeu? O mundo espiritual, para fazer o ser humano sofrer, ele tem que se materializar. Ele tem que entrar na mente humana para que alguém crie isso. Mas não dá a entender aqui que alguém teve essa capacidade de criar esse vírus. A gente sabe que tantos outros vírus, eles se criam, não é, por si próprio. Às vezes tu tem um vírus no teu corpo, uma bactéria, tu está te medicando, mas daquela surge outra. A ciência diz isso, não é? Então, eu não atribuo que o João, o Pedro, o Paulo fez o coronavírus, mas sim uma praga satânica, como antigamente se tinha a praga do gafanhoto, a praga do sapo, não é? A praga da mosca, que destruía a lavoura, matava milhares de pessoas morriam de fome, porque os gafanhotos destruíam tudo pela frente. E o que hoje está fazendo? É os gafanhotos? É as moscas? É os sapos? É as rãs? Não, é o coronavírus. Então, a carta do diabo eu atribuo uma coisa diabólica, uma coisa satânica, para destruir o ser humano, que é a imagem e a semelhança de Deus. Eu queria perguntar, até porque a gente já tem aí 3, 4 minutinhos finais. Certo. Quais são as previsões aí daqui para frente, que a gente tem para o coronavírus? Coronavírus, diz a carta do urso, o inimigo, ele vai continuar. Não é daqui um mês, daqui 2 anos que vai parar. Não, vai continuar, infelizmente. E no Brasil, as previsões que eu faço, Fran, é que vai ceifar a vida de milhares de pessoas. E os governantes pensam bem em impedir grandes aglomeração de pessoas, evitando aí dos alunos, os estudantes irem para as escolas, para a faculdade, até porque aumenta a epidemia no Brasil. E a epidemia do coronavírus no Brasil vai ceifar a vida de milhares de pessoas. Está só no começo para nós, pelo que eu interpreto das cartas do tarô cigano. Vai morrer muita gente, infelizmente, porque ainda não fizeram a vacina e não tem um remédio que cure o coronavírus. Como tem matado milhares de pessoas no mundo, e eu uso a expressão milhões, porque na China já matou milhões que nem nós aqui ficamos sabendo e que nem o governo da China vai revelar os números exatos de pessoas que morreram. E olha, senhores, não é o cachorro que está morrendo, o gato, não é o porco, o cavalo, são seres humanos que estão morrendo sem saber do quê. Mas eu estou dizendo agora, é a praga satânica, a mão de Satanás destruindo as pessoas que não vão mais na missa, que não rezam mais, que só pensam em se materializar. Espiritualidade nem existe mais na vida do povo moderno e por isso tanto sofrimento, tanta dor que se abate sobre a humanidade. Nasser, antes da gente finalizar nosso programa, gostaria que você, olhando e se concentrando para as cartas que saíram, pudesse deixar uma mensagem final para o pessoal que está nos assistindo, poder deixar a sua mensagem e o que as cartas estão dizendo, de repente, de orientação, de sugestão, para que a gente possa confortar também o nosso pessoal que quer saber o que fazer diante disso tudo. Carta do êxito. Carta fantástica, carta do êxito.
êxito é que nós vamos superar o coronavírus. Com fé, com espiritualidade, com determinação, com união. Não só o brasileiro, o mundo vai cruzar por cima do coronavírus. Mas eu volto à tese, tem que se espiritualizar mais, tem que rezar mais. Tem determinados inimigos que não adianta dar porrada nele, soco na cara. Não adianta meter o canhão na cara dele que não vai resolver em nada. A melhor arma contra os inimigos invisíveis, e o coronavírus, por eu dizer que é uma coisa satânica, é uma coisa invisível, o melhor veneno contra ele, o melhor remédio é a reza, é a fé, a espiritualidade que o povo brasileiro e o povo do mundo está precisando e muito, minha amiga Fran. É até uma oportunidade, então, para nós resgatarmos a nossa espiritualidade, não é isso? Uma oportunidade de buscar a fé novamente, de nos aproximarmos de Deus e de toda essa conexão que a gente tem. Fran, diz o ditado que a dor ensina a gemer, né? A dor ensina a gemer. Então, muitas vezes, a gente passa pelo sofrimento, a gente passa por uma dor, e aquela dor faz com que a gente tenha que se reinventar, tenha que agir. E ir para o hospital nessa situação, pouco vai resolver, porque lá não tem cura. Pode só contagiar mais pessoas. Não que a fé, a espiritualidade vá curar, ela vai ajudar. Ela vai ajudar. A fé sempre ajudou e somou na vida do ser humano. Mas o ser humano moderno, hoje em dia, não estão nem aí nas religiões. Se você ir à missa, você só encontra na missa pessoas acima de 40, 50, 60, 70 anos de idade. Onde estão os nossos jovens? No mundo das drogas, se drogando nas biqueiras, se drogando nas faculdades. E olha, está feia a situação aí fora. Todos nós sabemos. Então a fé, a espiritualidade está renegada a terceiro, quarto, quinto plano. E por isso essas epidemias, essas pandemias, e cada vez entramos num funil, vai arrochando. Por quê? Porque o ser humano moderno não busca uma fé, não busca um caminho, não busca uma religião. E o sofrimento está batendo acima do nosso queixo. Olha aí, pessoal, palavras do Nasser Bandeira, trazendo uma orientação e também as previsões que apareceram nas cartas. Nasser, muito obrigada, preciso encerrar o programa aqui. A gente vai ter outras oportunidades de explorar um pouco mais a fundo esse tema. Agradeço muito a tua presença aqui, pessoal. Ficamos para uma próxima de continuar essa conversa com o Nasser Bandeira. Até mais, gente!